Olá, então esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer, tá? Sobre como migrar do Windows, né, que é o sistema operacional da Microsoft, para alguma distribuição Linux, né? Se você está pensando em fazer isso, então esse vídeo é voltado para ti, tá? A primeira coisa que eu quero dizer é que se tu estiver pensando em migrar de um Windows para um sistema operacional baseado num kernel Linux, você tem que entender que o Linux não vai tentar imitar o Windows. São sistemas operacionais diferentes e você vai ter que aprender a realizar algumas tarefas de maneira diferente. Não seja melhor ou que seja pior, mas sim diferente. Tá? Uma coisa bem legal das maiorias das distribuições é que elas possuem repositórios oficiais com os pacotes, que seriam mais ou menos os programas, né, que seriam o equivalente aos programas do Windows, e que tu teria como conseguir eles de maneira muito mais segura e centralizada, porque eles estão todos dentro de um repositório oficial da distribuição que você escolher, e então você pode baixar sabendo que não vai ter nenhum conteúdo malicioso desse vindo através desse programa, né? Que por vezes, às vezes no Windows, quando você quer algum programa, você tem que buscar em algum site, fazer um download de um site que você não conhece para conseguir essa aplicação. Você vai ter que então aprender provavelmente novas aplicações, que talvez nem todos os softwares que você utilize no seu Windows vão ter disponíveis nativamente para Linux, né? Você vai ter que aprender a realizar então essas tarefas de maneira diferente. Por exemplo, não vai ter Ctrl Alt Del dentro de uma distribuição Linux, você vai ter que aprender a utilizar outras ferramentas, por exemplo, o HTOP, né, que é uma aplicação para gerenciar os processos, né, vai poder fechar então alguma aplicação com comando kill ou xkill, né, que você vai selecionar graficamente qual aplicação que você quer fechar, coisas desse tipo, né, kill all para matar todos os processos relacionados a alguma aplicação, tá? Em relação às distribuições, então, eu vou fazer um vídeo agora depois desse, que eu vou lançar depois desse, que é em relação a como decidir qual distribuição Linux usar. Não tem uma distribuição que é a melhor distribuição para quem está migrando, tá? Só que existem algumas distribuições que vão te dar uma experiência mais parecida com o que você estava acostumado dentro do Windows, né? O Linux Mint, né, com a interface gráfica Cinnamon, então ela vai te dar uma experiência, vai ter uma curva de aprendizado menor, né, porque tem menus parecidos, coisas assim, mas você pode também se adaptar com alguma outra interface gráfica, né, GNOME, KDE, XFCE, LXDE, né, que também vai ser tranquilo para você se adaptar. Eu aqui, por exemplo, utilizo um gerenciador de janelas, o i3WM, que eu já falei em vídeos anteriores. Então, eu não utilizo nenhuma interface gráfica fora esse gerenciador de janelas, porque o meu gerenciador de janelas ele só gerencia janelas, né? Ele não tem nenhuma outra função fora isso. Em relação à duração de bateria, se você utiliza notebook, talvez isso seja um ponto que você deve se atentar. Talvez a tua bateria dure um pouco menos, né, com o Linux, porque as baterias não têm uma otimização tão boa para sistemas operacionais Linux, mas existem algumas ferramentas que podem ajudar a contornar esse problema, né? Como, por exemplo, o TLP, né, que é uma aplicação que é uma aplicação para economizar energia, então, né, em notebooks. Existem diversos perfis que você pode utilizar para estar otimizando essa utilização da bateria. O PowerTop, que é como se fosse um gerenciador de processos, mas para visualizar quais processos e, né, quais aplicações estão utilizando mais a sua bateria, para você também conseguir entender, talvez mudar a aplicação que você está usando, está gastando muita bateria, alguma coisa do tipo. Eu não recomendaria você trocar de sistema operacional caso você esteja fazendo isso somente pela questão do dinheiro. Se o seu trabalho, escola ou faculdade faz com que seja necessário que você utilize aplicações que só rodam em Windows, né? Então eu não recomendaria também, porque se você depende disso, né,
para algo do seu dia a dia, acho que talvez você possa encontrar algumas ferramentas open source no seu próprio ambiente Windows. E se o único motivo, a única ambição da sua vida é jogar jogos, né? Se você só quer jogar jogos, realmente o Windows talvez seja ainda uma plataforma melhor para isso, por conta de toda a compatibilidade que tem com os jogos, por conta, né, das produtoras, né, dos desenvolvedores de jogos ainda não criarem ports muito bons para Linux e focarem muito na plataforma da Microsoft. Tá? Se você for migrar também de Windows para Linux, eu diria que você tem que ter uma mentalidade de faça você mesmo, né, de do it yourself, né, que seria em inglês, né, o faça você mesmo. Por quê? Porque não vai existir um suporte de uma empresa por trás para algum problema que você talvez tenha. Você vai ter que buscar em fóruns, na documentação oficial da sua distribuição ou da aplicação que você teve algum problema. Você vai ter que conversar com alguém. Então, assim, as distribuições Linux, elas são, então, mantidas, né, pela comunidade. Então, qualquer suporte que você precise, você vai ter que sair buscar ou perguntar para alguém, né? Então, você tem que ir atrás, né? Muitas vezes, nesse início dessa curva de aprendizado, você vai ter que procurar bastante coisa. Mas não que o sistema seja difícil, mas se você se deparar com um problema, você vai ter que ir atrás para procurar a solução para esse problema, né? O Linux ele tem evoluído muito ao decorrer dos anos, né? 5, 10 anos atrás, por exemplo, em 2015, talvez tivesse sistemas operacionais que a interface gráfica parecia que você estava em 1990 e poucos, né? Então tem evoluído bastante, né, essa questão de sistemas open source. Questão de periféricos, tá? Se você tem alguma impressora, algum teclado com as cores RGB, com as luzinhas, né, RGB, talvez isso não funcione da maneira mais adequada. Isso tem melhorado bastante com o passar do tempo, mas talvez isso ainda seja um problema para você, mas isso não é culpa do Linux em si, mas sim dos desenvolvedores desses periféricos que não criam drivers para sistemas operacionais Linux. Né? Então, não tem como você culpar o Linux, né? Até porque o Linux não é uma empresa nem nada disso. O Linux é um kernel, né? Um núcleo de um sistema que tem vários sistemas que são baseados então, nesse núcleo. Né? Mas então fique ligado a isso, procure sempre se os periféricos que você utiliza têm suporte para Linux, tudo isso. Você pode também utilizar uma distribuição Linux em dual boot, né, que seria o quê? Você ter tanto o sistema Windows quanto a distribuição Linux no seu computador, né, as duas instaladas. Mas isso não é muito bom, porque sempre que você quiser utilizar um ou outro sistema operacional, você vai ter que ficar reiniciando o computador. Às vezes o Windows não gosta muito de ter um outro sistema operacional junto dele, e acaba que o inicializador do sistema às vezes quebra, para de reconhecer a distribuição Linux, então não é muito adequado, né? Se você quiser migrar, o ideal seria que você excluísse então a sua partição do Windows e mergulhasse inteiramente então nesse mundo Linux. Né? Mas o Linux tem diversas vantagens então em relação ao Windows, né? Que, por exemplo, a estabilidade, existem servidores que ficam 5, 10 anos ligados sem nenhuma reinicialização. Então, um sistema extremamente estável, né, que é muito bom para quem está buscando essa estabilidade, um sistema que possa confiar. Questão de segurança, sempre no Linux você vai ter usuário comum e superusuário, somente com superusuário você vai conseguir fazer modificações a nível de sistema mesmo, né? Então isso é bom porque se você estiver somente com o seu usuário e não estiver mexendo com o superusuário, dificilmente você vai conseguir quebrar o seu sistema, né? É bem improvável. Linux então é código aberto, né? Por exemplo, o Windows saiu esses tempos, né, alguns anos atrás, que tinha um backdoor, né, uma porta dos fundos para a NSA, né, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. E então isso é bem complicado, né? Porque
a privacidade. Então, dentro de um sistema que é código fechado, fica a critério de você confiar ou não na empresa que você está utilizando o sistema, né? E isso, por vezes, tira um pouco da sua liberdade, né? De tipo, pô, eu não quero compartilhar isso ou isso com determinada empresa. Essas informações eu gostaria de ficar só para mim. Então, com o sistema de código aberto, você consegue saber, né? E tem pessoas revisando esse código a todo momento. Compatibilidade, né? Se você tem, por exemplo, um notebook antigo e quer dar uma nova vida a ele. Por exemplo, ele rodava o Windows 7, agora o Windows 7 perdeu o suporte, ele está muito lento no notebook. E existem distribuições Linux que tem suporte à arquitetura 32 bits e vai rodar tranquilamente. A questão de atualizações, não vai acontecer o que acontece, por exemplo, no Windows algumas vezes, de o seu sistema reiniciar sem você querer, coisas assim. Isso provavelmente não vai acontecer. As distribuições Linux, de maneira geral, né, elas são extremamente customizáveis. Por exemplo, se você não gosta da interface gráfica do ambiente na área de trabalho que vem com a sua distribuição, você pode mudar. Né? Existem diversos ambientes gráficos, GNOME, KDE, XFCE, LXDE, LXQT, os gerenciadores de janela, i3, Xmonad, Qtile, entre muitos outros, né? E você pode também modificar as aplicações, né? Por exemplo, eu não gosto do meu gerenciador de arquivos, que por exemplo no Windows é o Explorer. No Linux vão ter diversas opções, Tunar, PCMan FM, Nemo, Nautilus, entre outros. Dolphin. E você pode mudar essas aplicações. Se você não gosta, você pode encontrar alguma que você vai se adaptar melhor. E também, a última coisa então, que eu tenho para dizer em relação ao sistema Linux é que eles são gratuitos, né? Por exemplo, você não vai precisar pagar nada para utilizar ele. Ele é totalmente criado por uma comunidade e utilizado por toda essa comunidade, né? Por exemplo, e no Windows também você vai ter que muitas vezes utilizar softwares pagos, né? Por exemplo, o Sony Vegas, a licença dele em promoção é R$ 1.200, fora de promoção R$ 2.000, então é bastante caro, né? E existem alternativas, por exemplo, o Kdenlive, o Olive, entre outros editores de vídeo que vão estar que podem estar suprindo a sua necessidade, né? E são totalmente gratuitos. Então, eu acho que nesse vídeo mais ou menos é isso, essa introdução para quem está querendo migrar para um sistema operacional de base Linux, né? E no próximo vídeo, então, eu vou estar falando um pouco sobre como decidir qual distribuição escolher, com qual distribuição começar, então, essa migração, tá? Então, esse vídeo foi isso. Tá? Obrigado por ter assistido. Curte o vídeo se você gostou. E até a próxima.